E hoje nós vamos falar dessa empresa que subiu mais de 200% nos últimos 5 anos. Prazer, meu nome é Alif, eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai te ajudar na sua carteira de investimento para os próximos anos. E depois da elevação de compra da JP Morgan, Copasa sobe mais de 4%, porque a JP Morgan vê um caminho muito fácil até a privatização dessa baita companhia. Mas será que hoje vale a pena você ter Copasa na sua carteira? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, já compartilha com seu amigo que tem Copasa na carteira, porque hoje nós vamos analisar todos os números. E eu quero ler para você a notícia que saiu essa semana, né? Porque o Zema diz que tudo indica que a Copasa será privatizada ainda no primeiro semestre de 2026. Eu vou deixar a notícia aqui para você, tá? Para que você possa ler, e eu vou continuar lendo. A privatização da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, está avançando com a aprovação de propostas que eliminam barreiras legais, permitindo que o governo estadual utilize os recursos da venda para amortizar dívidas. Eu vou deixar todo o contexto aqui para que você leia. Pausa o vídeo, leia com calma, porque isso pode fazer muito sentido. E hoje nós vamos entender o que leva, tá, essa privatização da Copasa. Será que os números aumentam ou é apenas uma possibilidade de melhora? Então, você precisa primeiro analisar os números, ver se faz sentido você ter essa empresa na sua carteira, que na minha visão é a segunda melhor empresa de saneamento da bolsa, ficando atrás apenas da Sanepar, tá? Que na minha visão é a segunda melhor empresa hoje da bolsa. E os números, eles precisam refletir, porque não adianta você projetar um crescimento para a Copasa apenas numa expectativa de privatização. Você precisa analisar os números da Copasa hoje para você colocar na sua carteira de acordo com o resultado de hoje. Uma projeção futura é legal? Com certeza, mas você precisa entender se os números acompanham essa projeção futura para que você tenha margem de crescimento. É muito o contexto que sempre Benjamin Graham falou. Você precisa comprar boas empresas a um preço justo e não uma empresa justa a ótimos preços. Então vamos começar analisando essa empresa que nos últimos 5 anos subiram mais de 273%. É uma alta absurda. Mas eu quero te trazer aqui um contexto, porque essa alta ela começou basicamente, tá, em 2024. Nota que antes de 2024, o contexto da Copasa era um contexto de lateralização. Então, essa alta projetada hoje de mais de 200% foi a partir de 2024. Em tese, tá? Em tese, a Copasa ela deslanchou a partir desse momento, tá? Então, a partir desse momento, a Copasa fez essa multiplicação absurda, e que foi exatamente nesse ponto, tá? Custando aproximadamente R$ 16, que eu coloquei a Copasa na minha carteira. Tá? Então, hoje eu tenho a Copasa na minha carteira, ela está com uma precificação de 16,76. Eu vou deixar aqui, tá? O número exato, o preço médio exato na minha carteira. Então, assim, hoje eu preciso entender os números para ver se faz sentido eu colocar ou até mesmo aumentar a posição na minha carteira, para que eu não pague um preço muito acima de mercado, ou até mesmo que essa privatização já esteja correspondida na cotação atual. Então vamos começar analisando primeiro o dividend yield da empresa. Hoje de 4,33, esse dividend yield médio, o dividend yield médio do setor hoje de saneamento é de 7,21. Então o dividend yield da Copasa, ele deixa a desejar, principalmente o dividend yield atual. Se nós puxarmos a média do ativo, é de 9. Aí nós ficamos um pouco mais tranquilo em relação a isso, tá? Vamos analisar os últimos anos. Então, 2023 distribuiu 15,46, depois 2024, 13,31, 2025, 5,24 e os últimos 12 meses, 4,33. Mas se nós formos analisar a média, tá? A média do ativo, nota que ela fica aqui, ó, na casa dos 9 mesmo. Tá bom? Então, se você projetar um dividend yield médio de 9% para a Copasa, a gente precisa entender, e eu vou te mostrar na planilha de precificação de preço justo da visão de longo prazo, se faz sentido você ter essa empresa para crescimento ou para dividendos, ok?
Mas até aqui é o primeiro ponto. Quando a gente olha o PL de 15,38, o que o Graham fala? Um PL de 15,38 pode ser que a empresa já esteja esticada no mercado. Lembra-se disso, ela pode estar esticada no mercado. Então, ela pode estar acima de um preço justo. Então, o Graham já não olha mais para essa empresa. Então, se você está projetando a Copasa para crescimento na sua empresa, o método de Benjamin Graham já acaba não fazendo mais sentido para você olhar para a Copasa, ok? Um PVP de 2,34, isso significa que a cada 100 mil reais que a empresa tem de patrimônio, você está pagando 234 mil. Mas nós precisamos comparar com os seus pares do mesmo setor. Porque pode projetar que está caro? Pode. Mas pode ser que, na média setorial, a Copasa esteja se sobressaindo com com o preço sobre valor patrimonial. Então, nota que a média do setor hoje é de 1,83. Então, a Copasa, em tese, nesse momento, tá? Nesse momento, ela está mais cara, está custando mais caro ter a Copasa sobre valor patrimonial. Só que a média do ativo é de 1. Então, nós precisamos entender os últimos 10 anos, pelo menos, tá? E nota que nesses últimos períodos, tá? Nesses últimos períodos, foi onde a Copasa subiu, tá? De 2025 e nos últimos 12 meses. Mas a média fica em 1,30. Então, nós precisamos analisar os próximos resultados, os próximos balanços, para ver se a Copasa vai realmente ficar mais justa ou se realmente esse será um novo cenário da Copasa, ok? Até aqui tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo? Se você estiver entendendo, deixa o seu like, comenta nesse vídeo. Olha, eu tenho Copasa na minha carteira? Não tenho Copasa na minha carteira? Eu vou assistir esse vídeo para ver se faz sentido. Então continua acompanhando comigo, porque eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai saber se a Copasa é para sua carteira e eu vou te dar minha opinião, o que eu vou fazer com a Copasa na minha carteira. Quando a gente olha o LPA, que é o lucro por ação, é de 3,44. Qual que é a média do setor? 2,75. Então a Copasa vem entregando um lucro por ação bem legal, tá? Qual que é a média dos últimos 10 anos? Ó, a média até 2022 foi de 2, tá? Que é a média do ativo, e desde 2022 ela subiu exponencialmente, ok? Quando a gente olha a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Que é esse carinha aqui, aqui deixa para nós um ponto de atenção. Por quê? Uma dívida líquida sobre o EBITDA até 2 é considerável controlada. Acima de 2 fica um pouco complexo, tá? Porque mostra que a dívida líquida sobre o EBITDA estará aumentando. E aí nós precisamos entender qual que é o cenário macro, tá, dos últimos anos para entender se é algo pontual ou nos últimos 10 anos ela vem mantendo essa recorrência, ok? Então aqui nós vamos passar a olhar os últimos 10 anos da Copasa. Então nota que sempre foi, ó, 2, aí caiu para 1,79, 2,17, depois manteve bem controlada e subiu para 2,9 e 2,9. Ok? Aqui, Aleph, o que você faz sobre isso? Aqui você pode ser extremamente caxias, tá? Porque a dívida é algo que prejudica direto à empresa, ou você pode abrir uma margem. Mas lembra, toda vez que você abre uma margem de exceção, a empresa precisa ter os seus outros indicadores muito acima do mercado, ou você pagar muito barato na empresa. Então, até aqui, a Copasa tem bons números? Sim. Nota que ela está um pouco esticada? Sim. Tá? A dívida líquida sobre EBITDA está um pouquinho acima? Sim. Então, não são os números excelentes. O que nós precisamos procurar? Nós precisamos procurar agora um preço justo, tá bom? Então, vamos continuar analisando. Nós temos aqui um payout. Deixa eu analisar, deixa eu achar o payout aqui agora. Aqui, ó, nós temos um payout de 61,75, ou seja, a Copasa distribui 61,75% dos seus lucros em distribuição de dividendos para os acionistas, ou seja, mesmo assim, ela tem um dividend yield hoje de 4,33, até mesmo porque vai muito de acordo com a notícia que eu deixei aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui novamente. Mostra que a companhia
até mesmo o governo de Minas, está pretendendo vender a Copasa para quitar as dívidas, então ela pode estar utilizando parte desses lucros para fazer a quitação da dívida, né? Então isso pode afetar a distribuição dos lucros, ok? Mas agora nós precisamos olhar o seguinte ponto. Copasa está cara porque ela tem um ROI hoje de 15,20, um ROA de 7,80. Então, assim, são números legais. São números legais, existem pontos de atenção, tá? Qual que é o ponto de atenção hoje da Copasa? O ponto de atenção é que ela pode estar esticada. Então, nós precisamos calcular, eu vou jogar isso na planilha de preço justo da visão de longo prazo, para que você veja os números, ok? O segundo ponto de atenção é que ela tem a sua dívida líquida sobre o EBITDA acima de 2. 2,17, 2,09. Nesse momento, você precisa analisar o seguinte: se eu fosse tomar a decisão, 2,09 é muito grave? Não. Então, se não é muito grave, mas também não é excelente, eu quero o melhor preço possível na Copasa. Tá? Lembrando que hoje eu tenho um preço de R$16 na Copasa. Mas se eu não tivesse a Copasa na minha carteira, eu compraria ela nesse momento? Então, nós vamos analisar exato o custo da visão de longo prazo. O que nós precisamos de primeiro ponto entender? Qual que foi o último dividendo da Copasa? Então, vamos olhar aqui para ver qual que foi o último dividendo da Copasa, tá? Então, nós vamos abrir aqui a parte de dividendo, vamos puxar os últimos 10 anos, tá? E o último dividendo de 2025 foi de 2,29. O que nós vamos fazer com essa informação? Nós vamos simplesmente jogar na planilha, tá? Para que você entenda. Então, quando eu jogo aqui na planilha 2,29, ele já vai me mostrar que a Copasa, tá? Pagou um dividendo. Calma que eu tenho que jogar o preço da ação. O preço da ação hoje da Copasa é R$ 53,89. 53,89. Ela já me mostra que a Copasa no último ano pagou um dividend yield médio de 4,25. Isso nós já vimos, tá? Só que agora eu quero saber quanto posso pagar nessa empresa. Eu vou repetir o dividend yield aqui e vou projetar no mínimo 6%, porque toda empresa, tá, que entra na minha carteira para dividendos, eu preciso projetar algo mínimo a 6%. Eu não aceito que uma empresa esteja na minha carteira, na carteira da visão de longo prazo, pagando menos de 6% de yield anual. Tá? Não faz sentido na minha estratégia de investimento, mas para você pode fazer sentido, então você precisa analisar os números, ok? Então isso mostra o que para gente, tá? Que o preço justo da Copasa seria de R$ 38,70, tá? Só que hoje ela está custando R$ 53,89. Ou seja, para dividendos, a Copasa está extremamente cara, tá? Um preço ótimo para a Copasa hoje seria de R$ 34,35. Ali, ficou assim um preço ótimo para a Copasa. A visão de longo prazo é uma escola de investimento que nós temos a nossa própria metodologia em cima do que o Bazin ensina e em cima do que o Graham ensina. Então, nós gostamos de encontrar a melhor oportunidade do momento, por isso que nós aplicamos filtros de descontos que nós analisamos ao longo dos anos, tá? E faz sentido na nossa carteira. Por isso que nós temos esse desempenho aqui de performance, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser comprar a ação a R$ 38,17, ela é um preço justo de acordo com os dividendos, ok? Então, muito descontada para a visão de longo prazo seria você pagar 30,53, ok? Então, a 53,89, hoje, nesse momento, para dividendos, eu não olho para essa empresa. Só que agora nós precisamos analisar se ela pode ser uma empresa de crescimento, se ela pode crescer ainda em relação aos seus números atuais. Porque lembra quando eu comecei falando no vídeo que a empresa ela precisa, mesmo com a privatização em andamento, ela precisa nos mostrar que tem espaço de crescimento. É nesse exato momento que nós vamos analisar se a empresa tem espaço de crescimento ou não. Então, o que nós precisamos pegar, né? Quais informações nós precisamos ter para jogar na planilha para ver se faz sentido ela crescer ou não? Nós precisamos do LPA, que está aqui,
tá? De 3,44 e o VPA de 22,65. Então, nós vamos jogar primeiro o LPA, tá? O LPA de 3,44 e depois nós vamos jogar o VPA de 22,65. O que a planilha fala para nós? O preço justo para a Copasa, até mesmo para crescimento, seria de R$ 41,87. Ou seja, até mesmo para crescimento, a Copasa hoje custando R$ 53,89, ela está cara. Ah, Aleph, mas vai privatizar. Ok, mas a privatização é uma possível melhora dos números futuro. Nesse momento, com os números, nesse momento, com os resultados, nesse momento, com os dividend yields desse momento, o Copasa está caro. Então você precisa ter a paciência e ter a estratégia de buscar as melhores empresas para que a sua carteira tenha um desempenho constante e não colocar a Copasa nesse momento a esse preço, tá? A esse preço de 53,89, sabendo hoje em cálculos matemáticos que a Copasa, o preço mais alto que você poderia pagar por ela seria de R$ 41,87. A visão de longo prazo vai mais além ainda. A visão de longo prazo pagaria nela, no máximo, R$ 33,50. Tá? Como nós temos muito próximo o preço justo de dividendos e o preço justo de crescimento, um custando 30,53 e o outro custando 33,50, o que eu, Aleph, tá? O que eu, Aleph, faria? Eu estabeleceria o meu preço máximo para a Copasa a R$ 30,53. Ponto. Tá? Lembrando, eu tenho o preço justo de 16. Eu posso aumentar a posição? Posso, porque o meu preço médio vai subir um pouquinho. Mas nada mais que isso. Nesse momento, não, na minha visão, na visão de longo prazo, não tem muito o que ser feito na Copasa. Se você tem a Copasa, vale a pena você estudar para aumentar a posição a depender do seu preço médio. Se você não tem a Copasa, nesse momento, não vale a pena a entrada. Eu, Aleph, não entraria na Copasa nesse momento. E se você quiser aprender a montar uma carteira de investimento, de dar inveja em qualquer pessoa, analisando ações, fundos imobiliários, ETF, aprendendo renda fixa, aprendendo a fazer marcação a mercado, a visão de longo prazo, deixa um convite para você. Comenta nesse vídeo que se você quiser fazer parte da visão de longo prazo, que eu vou entrar em contato com você e eu te vejo num próximo vídeo. Obrigado.